Com a sociedade diante de tantas opções alimentares, prática de exercícios e uma vida mais saudável, ainda assim, existe um número grande de pessoas que sofrem com doenças cardiovasculares. A seriedade e importância para tratarmos desse assunto fez o tema do CJC News reportagem de hoje ser essas doenças cardiovasculares. Está começando agora o nosso programa. Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Reportagem. Hoje a gente traz um assunto de saúde, doenças cardiovasculares, hipertensão, arritmia, infarto, problemas que, como de outras áreas do corpo, são bem sérios também. E a gente hoje vai focar sobre um olhar mais amplo sobre esse assunto, que para uns amedronta, para outros deixam de lado. Mas o problema é que a conta da saúde sempre chega. E entender os fatores que contribuem para as doenças cardiovasculares é fundamental para promover saúde e prevenção. A alimentação, o estilo de vida e determinantes sociais influenciam diretamente o risco de complicações cardíacas. Vamos ver? As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo, responsáveis por quase 20 milhões de óbitos, segundo os últimos dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, cerca de 400 mil pessoas morreram por infarto, AVC e outras complicações do coração. Apesar da queda proporcional nas últimas décadas, o envelhecimento populacional e fatores de risco mantêm o número de casos elevado. Os principais vilões seguem sendo dietas inadequadas, sedentarismo, tabagismo e uso nocivo de álcool. Os efeitos dos fatores comportamentais de risco podem se manifestar em indivíduos por meio de pressão arterial elevada, glicemia alta, hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade. Eles podem ser mensurados em unidades básicas de saúde, indicam um maior risco de desenvolvimento de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca e outras complicações. Outras determinantes dessas enfermidades incluem pobreza, estresse e fatores hereditários. No Brasil, os fatores de risco atingem uma parcela expressiva da população. Cerca de 30% dos adultos convivem com hipertensão arterial e 10% têm diabetes. O colesterol alto afeta entre 15% e 30% dos brasileiros, enquanto o excesso de peso atinge 68% da população adulta, dos quais 31% já são obesos. O tabagismo persiste em 9% dos adultos e o sedentarismo em 40%, índices que reforçam o desafio de prevenção. Pois é, você percebe ali que são lugares comuns que vimos na reportagem e práticas comuns, alimentação, lazer, passagem pela rua. E teve uma cena que me chocou, não me impressionou, me chocou. Um pai com uma criança enrolado na frente dele, né? Não sei o nome daquelas faixas ali, chamam de canguru, a produção está dando a cola aqui para mim. E ele bem próximo da criança e ele fumando, jogando aquela fumaça toda ali em cima daquela criança. Você percebe que é um detalhe muito significativo que passa despercebido. O que a gente não vê é comum a gente achar que não existe. Todo mundo sabe que o coração está batendo, que o coração está ali, mas a condição de como esse coração bate, como as veias estão funcionando, se tem muito colesterol, se tem colesterol bom ou ruim, se tem outros elementos que acabam danificando e prejudicando o coração. Mas a gente não vê. E aí, quando vê, às vezes a coisa já está bem séria. É um trombo que pode provocar uma morte, é uma veia entupida. E aí, gente, sabe qual que é o grande problema? A gente questiona aqueles que entram para a criminalidade,
que entram para bagunça, que faz coisas sem pensar, colocando a vida em risco. E a gente que come o que não deve exageradamente, não pratica uma atividade física, não tem uma boa noite de sono, também não está colocando a própria vida em risco? E depois vai cair sobre a família, sobre seus filhos, um cuidado, um trabalho que eles vão precisar abrir mão do emprego, da família deles, para ficar com a gente dentro de um hospital? A gente pode mudar essas sementes que nós estamos plantando, para lá na frente a gente não colher problemas. Vamos para a nossa nuvem de palavras, vamos ver o que vai rodar no nosso programa de hoje. Joga aqui. Doenças cardiovasculares é o nosso tema central, mas já vimos ali cenário e fatores de risco, vimos que tabagismo, obesidade. Gente, a taxa de obesidade ela continua em crescente. Não tem uma diminuída, não, ela só tem uma ascendente, só vai. E parece até que se tornou uma coisa muito já normalizada. Ah, não, eu estou acima do peso, estou sobrepeso, não, estou obeso 1, obeso 2, obeso 3. Ah, está todo mundo assim. Não, gente, mas a saúde, ela é individual. Olha aqui, ó, eu tenho diagnóstico social, impactos. Vou também, olha, hoje a gente vai falar sobre infarto. Isso é sério. Existem evidências que as pessoas mais jovens, de 30, 40 anos, que infelizmente quando sofrem um infarto, são as mais difíceis de resistirem. E as pessoas da terceira idade, elas têm uma outra estrutura e conseguem, muitas vezes conseguem, né, vencer as consequências do infarto e se mantém vivo. Mas os mais novos, não. Por que isso? Ah, mas é muito estresse, é muita correria. Então pisa no freio, puxa o freio de mão. Vamos lá, ó, atividades, exames, intervenções. Exames é uma coisa que a gente precisa fazer com frequência. Ah, eu sei que no CISREG é difícil de marcar e tudo mais. Gente, mas vamos tentar ver de uma forma. Olha só, com sinceridade, se a gente deixar de sair para comer num fast food uma vez por mês, aquele dinheiro ali dos 30 a 40 reais, às vezes já paga um hemograma completo, numa clínica pequena da sua cidade. Tá? É, coisa simples. Vamos falar agora aqui sobre prevenção, porque saúde, a gente precisa parar de ver só a cura, o tratamento, o pós. A gente precisa ver antes. Isso é o que a gente vai falar agora. Você é uma das pessoas que se previne do que pode acontecer? Pois é, as doenças cardiovasculares, elas continuam sendo uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Agora, os especialistas, eles reforçam que a adoção de hábitos saudáveis, é capaz de reduzir significativamente os riscos. A prevenção passa por escolhas no dia a dia que impactam diretamente a saúde do coração e do sistema circulatório. Veja. A alimentação equilibrada é um dos pilares dessa prevenção. Dietas ricas em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras contribuem para controlar o colesterol, a pressão arterial e o peso corporal. Em contrapartida, reduzir o consumo de sal, açúcar, frituras e alimentos ultraprocessados é essencial para evitar a sobrecarga do organismo e proteger o coração. A prática regular de atividades físicas também tem papel fundamental. Exercícios aeróbicos, como caminhadas, corridas leves, natação e ciclismo ajudam a fortalecer o sistema cardiovascular, controlar o peso e reduzir os níveis de estresse. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de pelo menos 150 minutos semanais de atividade moderada. O estresse, por sua vez, é apontado como um dos fatores que podem desencadear ou agravar problemas cardíacos. Técnicas de relaxamento, meditação, respiração profunda e até hobbies que proporcionam bem-estar são recomendadas para equilibrar a saúde mental e emocional
excepcional, refletindo positivamente no funcionamento do coração. Além dos cuidados diários, a realização de check-ups médicos periódicos é indispensável. Exames de rotina permitem identificar precocemente alterações na pressão, colesterol e glicemia, possibilitando intervenções rápidas e eficazes. A combinação entre acompanhamento médico e hábitos saudáveis é a chave para reduzir os índices de doenças cardiovasculares e garantir mais qualidade de vida. Essa é uma notícia comum que vemos diariamente e também normalizamos. Normalizamos porque já, infelizmente, não chama tanta atenção. Porém, faz toda a diferença. E é tudo uma questão de decisão. A gente decide tantas coisas na vida, até para comer mal a gente decide. Vou comer um salgado, um salgadinho, uma coxinha de frango, vou tomar um refrigerante, vou comer uma pizza, vou ficar em casa, não vou para a academia. A gente toma essas decisões diariamente. E nem sempre a decisão ela é a ideal para o nosso corpo. A gente acaba indo pelas nossas vontades. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas muitas coisas são profundas. E aí eu vou deixar essa fala com Psicologia e Propósito, um programa aqui do CJC que aborda brilhantemente esses assuntos. Contudo, aqui com notícia, a gente vê que o fato de não ter hábitos saudáveis tem aumentado o número de doenças e aí a consequência é ainda pior. Porque se mais pessoas deixam de praticar atividades físicas, se alimentar com alimentos mais naturais possíveis, menos ultraprocessados, menos calóricos e tudo mais, o nível de pessoas e a quantidade de pessoas com doenças cardiovasculares aumenta. Só que a quantidade de médicos, especialistas, profissionais de saúde, e aí eu vou falar do SUS, Sistema Único de Saúde, que é a rede pública de saúde do Brasil, ela não vai aumentar porque tem mais doente. Você percebe que não é bem assim que funciona. Se fosse, seria perfeito. Mas não é. Essa quantidade toda vai precisar ser tratada pela mesma quantidade de médicos de 5 anos atrás, talvez, ou até 10 anos atrás. Aí sabe o que acontece? Você espera a consulta por 2 meses. Nisso a pressão já subiu lá para o céu e talvez não resista. Quantos casos de notícias a gente vê aqui no jornal e em vários outros que você já zapeou, já visitou na internet, de pessoas que não conseguem resistir e perdem a vida na sala de espera do hospital, porque não deu tempo de chegar lá dentro. Ah, mas faltou médico. Pois é, porque o excesso é tão grande e a política pública não acompanha essa realidade. Por isso mesmo, a gente reforça a questão da prevenção. Tem coisas que a gente pode fazer agora para evitar no futuro. Mas imagina, você se preveniu e aí a pressão alta chegou. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qual é o tratamento? O que fazer? Pois é, os avanços na medicina têm transformado o tratamento das pessoas que sofrem com doenças cardiovasculares, responsáveis por grande parte das mortes no mundo. As novas tecnologias, as terapias vêm ampliando as possibilidades de diagnóstico precoce, ou seja, cedo, assim que a doença se aplaca. Intervenções menos invasivas e maior eficácia na recuperação dos pacientes também está em alta. Entre as inovações se destacam os stents de última geração, que liberam medicamentos para evitar a obstrução das artérias, e os procedimentos de cateterismo cada vez mais precisos, reduzindo o tempo de internação e acelerando a reabilitação. Além disso, técnicas de cirurgia robótica vêm sendo aplicadas em centros especializados, garantindo maior segurança e precisão nos procedimentos. O uso da inteligência artificial também tem ganhado espaço na cardiologia. Os softwares ou programas de análise de exames ajudam médicos a identificar riscos e prever complicações, possibilitando tratamentos personalizados e mais assertivos.
Esses sistemas se mostram aliados importantes no monitoramento de pacientes crônicos, especialmente aqueles com histórico de infarto ou hipertensão. Os especialistas eles ressaltam que, embora as inovações tragam esperança e maior qualidade de vida, a prevenção, alimentação saudável, prática de atividades físicas, uma noite de sono de qualidade, ainda é essencial. A combinação entre hábitos saudáveis e os avanços científicos no tratamento cardiovascular é vista como o caminho mais eficaz para reduzir mortes e complicações associadas às doenças do coração. É uma mão na roda a inteligência artificial. Embora, às vezes, parece que ela tem vida própria para responder a gente algumas coisas, é uma ferramenta extremamente útil para médicos. Ah, mas o médico ele não tem que saber de tudo. Gente, não tem como saber de tudo. E o médico, ele pode ter 40 anos de carreira, já viu de tudo, já sabe de tudo ali que viveu dentro do consultório. Sempre tem uma pesquisa nova, que às vezes ele não conseguiu ler ou leu, mas é tanta atividade. A rotina de um médico não é fácil. Ele precisa equilibrar os pacientes, os estudos, mesmo que sejam as atualizações, e a família, a vida pessoal dele. No meio desses 3 pilares, qual você acha que é mais rejeitado ou deixado de lado? A família. Aí ele precisa fazer vários plantões para conseguir atender o máximo de pessoas possível, porque ele sabe que as pessoas precisam do trabalho dele. E ele precisa equilibrar entre atualizações e os pacientes. Às vezes o tempo não é possível. Aí um camarada vai para fora do Brasil para um congresso porque fizeram uma descoberta, ele quer participar, ele quer ver. Os pacientes ficam aqui. Então a inteligência artificial ela ajuda nessas pesquisas. Imagina só a rapidez, a possibilidade de erros cada vez menores. Porque errar é humano. E aí é uma ferramenta para ajudar todos os nossos especialistas. E que bom que tem, que bom que já está sendo possível isso. Agora, eu quero saber a opinião das pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro. Olha só, a minha equipe foi às ruas para saber qual o maior desafio para manter uma vida mais saudável e evitar problemas no coração. Estou curioso para ver as respostas. É a alimentação, é manter a alimentação sadia, saudável, para que nós possamos fazer o nosso corpo mais sadio, o nosso coração também. Eu vejo mais o valor que está muito alto e não bate de acordo com o que a gente precisa, né? E eu creio que nós temos que procurar, né? Um cardiologista, um médico, que está muito difícil de encontrar hoje no SUS. O maior desafio é não comer tanta coisa que faz mal, né? Porque às vezes se a gente se alimentasse melhor, a gente poderia evitar muitos tipos de doença na nossa vida, né? Mas a gente está acostumado a comer tantas coisas que fazem mal, né? E procuramos, muitas vezes, não procurar um médico a tempo, né? E a gente vai só quando está doente mesmo. Quando já está passando mal, a gente vai para o médico, né? A gente não procura antecipar o problema. Você não ter foco, ir na cabeça dos outros. Eu acho que se as pessoas hoje em dia tivessem bastante foco em si, na sua saúde, eu acho que evitaria bastante. Alimentação, problema de coração, tudo isso eu acho que se a pessoa focasse e olhasse mais para si mesma, eu acho que teria muito menos problemas. Para mim, eu acho que a dieta. A dieta, eu acho que ela abrange muita coisa, porque a dieta não só vem como estímulo, mas também o financeiro, porque hoje em dia, para você fazer uma dieta, você tem que ter uma situação financeira bacana, né, para você cumprir. Porque às vezes a gente pensa que a dieta é só fazer, vou cortar. Mas não é, você precisa substituir alimentos, né? Precisa de você ir num bom nutricionista. E os exercícios físicos, que exercício também abrange de você ir para academia, né? Então precisa estar com a sua situação financeira também um pouco ajeitada para você conseguir fazer isso tudo. Então, hoje em dia, ao meu ver, o maior desafio hoje é a pessoa praticar um esporte.
Então, não dá continuidade àquilo que ela começa a fazer. Eu sou professor de jiu-jitsu e eu vejo muito isso lá dentro da minha academia. As pessoas elas não dão continuidade, elas começam a fazer, eu estou sobrepeso, eu vou fazer uma atividade física. Elas têm, acho que o corpo da gente é assim, né? Você faz 1 ou 2 aulas, aí não quer ir mais, porque vê dificuldade, começa a fazer uma corridinha, já para, entra numa academia para malhar, não dá continuidade. E a alimentação também é muito importante, as pessoas não se alimentam bem. Tá aí, muito boa a participação desse último participante, né? Esse professor de jiu-jitsu e também da anterior a ele que falou sobre a dieta e o custo. Gente, existem alguns desafios para manter hábitos saudáveis. Tem algumas coisas que são até fáceis. Caminhar é fácil. Ah, mas eu não tenho tênis. Não precisa comprar um tênis de corredor. Um tênis. Ah, mas o meu tênis já está meio velhinho. Vai com ele. Caminha com ele. Ah, não tem condições, eu estou sem tênis, não tem dinheiro para comprar. Vê se tem algum lugar gramado e caminha no gramado, o que é bom também. Ah, não dá para fazer nada, onde eu moro não tem como caminhar, é perigoso. Então, tem YouTube. Tem uns videozinhos no YouTube de exercícios que dá para fazer em casa. Levanta e senta da cadeira, né, agachamento, polichinelo, coisas bem simples. E aí, vou completar com o que o professor de jiu-jitsu falou. Começa e logo em seguida para. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro gosta de conforto, ele não quer ter trabalho. Quando você pratica uma atividade física, você sente dor no corpo. E é normal. Musculatura nova sendo ativada, é super normal a dor no corpo depois de uma atividade física. O nosso cérebro é extremamente inteligente, então ele sabe que fazer aquilo gera dor, então ele vai fazer de tudo para você não voltar para a atividade física. Vai dar preguiça, você vai pensar em procrastinar. Ah, não, aqui tá tão bom, porque, gente, é uma guerra. Porém, depois de um tempo, o cérebro vê que o corpo está se sentindo melhor, você está tendo mais energia, você está gostando do que está vendo no espelho, e aí você começa a ter disposição, motivação para continuar. Agora, o que a participante falou da dieta, gente, manter uma dieta às vezes é mais caro. Vai no sacolão, no hortifruti da vida, vai na feira comprar legumes. Você luta para conseguir comprar legumes para uma semana e gastar, em média, de 30 a 50 reais para uma família de 4, 5 pessoas. Ainda vai faltar alguma coisa. E aí você tem que comprar, não é você que escolhe o legume e a fruta, são eles que escolhem você, é pelo preço. Ih, a maçã tá R$8. Mas ó, a laranja tá 5, vou comprar laranja. É assim que a gente está fazendo. Então, assim, depende de um percurso e uma disposição maior para fazer a dieta, principalmente por causa da grana, né? Enfim. Vamos seguir, gente, vamos seguir. Olha só, as doenças cardiovasculares, elas impõem, elas não chegam devagar, elas impõem um alto custo, um gasto exagerado na saúde pública. Comprometem a qualidade de vida, retiram milhares de brasileiros da força de trabalho, uma combinação que pesa no bolso, na saúde e no futuro do país. Vamos ver. As doenças cardiovasculares, também conhecidas como DCV, representam um dos maiores desafios à saúde pública no Brasil. De acordo com os últimos dados divulgados, o custo total estimado com as DCVs no Brasil é de aproximadamente 37 bilhões de reais, o que representa cerca de 0,7% do PIB brasileiro. Estudos especializados avaliam 4 principais doenças cardíacas: a hipertensão, a insuficiência cardíaca, o infarto do miocárdio e a fibrilação atrial. Entre elas, identificaram que o infarto do miocárdio teve o maior custo financeiro, seguido de perto pela insuficiência cardíaca, a hipertensão e a fibrilação atrial. Esses valores incluem tanto as despesas médicas quanto as perdas de produtividade associadas ao afastamento do trabalho e à incapacidade laboral. Além dos custos econômicos, as DCVs impõem severas limitações à qualidade de vida dos pacientes, afetando aspectos físicos, sociais
sociais e financeiros. Muitos pacientes precisam reduzir ou abandonar as atividades profissionais, aumentando a concessão de benefícios como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, o que gera novas despesas para o sistema previdenciário. Outro fator que amplia o impacto das doenças cardiovasculares é o envelhecimento populacional. Com mais brasileiros vivendo por mais tempo, cresce a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas as cardiovasculares. Isso tende a pressionar ainda mais o Sistema Único de Saúde, o SUS. Especialistas alertam que boa parte desses custos poderia ser reduzida com investimentos em prevenção e promoção da saúde. Medidas como controle da pressão arterial, alimentação balanceada, prática regular de atividade física e combate ao tabagismo são apontadas como essenciais para reduzir o número de novos casos e, consequentemente, avaliar o peso econômico e social das DCVs. Olha, gente, a informação correta tem papel fundamental para que a população reconheça os fatores de risco e adote medidas que reduzam as chances de desenvolver problemas como infarto, insuficiência cardíaca e até o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Diversas iniciativas de saúde pública buscam ampliar o acesso de dados sobre hábitos saudáveis e cuidados médicos. As campanhas educativas destacam a necessidade de manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente e controlar o estresse como forma de proteger o coração. Além disso, alertam para os perigos do tabagismo, o consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. O diagnóstico precoce também é um dos pilares dessas campanhas. Consultas regulares, exames de rotina e o acompanhamento de fatores como pressão arterial, colesterol e glicemia podem identificar problemas ainda em fase inicial, permitindo o tratamento mais eficaz e evitando complicações graves. Agora, você sabe o que os especialistas dizem? Que a atenção preventiva pode salvar milhares de vidas todos os anos. A conscientização, somada ao acesso a serviços de saúde de qualidade, fortalece a capacidade da população de cuidar do próprio bem-estar. É por isso que as campanhas são tão importantes e nem sempre a sociedade valida, ouve, participa. Como uma senhora que falou, né, no Nosso Povo Fala, que a gente costuma ir ao médico só quando dá ruim. Só quando a coisa aperta. E aí, quando a coisa aperta, pode não ter condições de desapertar. O coração está ali bombeando a vida toda. Só que a pessoa está comendo gordura e está enchendo o organismo com colesterol ruim, que entope veias, fazendo com que essa gordura fique dentro da veia, impedindo o fluxo sanguíneo. Mas não sente nada. E aí, por não sentir nada, acha, eu estou bem, eu não tenho problema de saúde nenhum. Até a primeira veia entupir. Aí tem que correr e fazer um cateterismo, tem que colocar uns stents, tem que fazer alguma coisa. E é um processo, eu vou no hospital público, eles vão fazer a cirurgia porque eu tenho direito e tudo mais. Realmente, nós temos o direito de cirurgia, de cuidado médico. E isso está na Constituição. É uma lei pétrica que não pode mudar por nada. Mas a gente está disposto a ficar passando por cirurgias e procedimentos médicos tão estressores assim? Às vezes a gente precisa fazer umas escolhas ao longo da vida. E mesmo sendo jovem, você está na hora de começar a plantar as sementes para lá na frente poder colher bons frutos. Vamos voltar às ruas? Vamos saber mais um pouco da opinião das pessoas? Dessa vez, a pergunta que a produção fez foi a seguinte: você já mudou algum hábito do dia a dia só para cuidar melhor do coração? Essa eu fiquei curioso. Alimentação, né? Eu comia muita besteira, muito sanduíche, muito hambúrguer, doce, e eu via que isso estava atrapalhando o meu dia a dia, e eu passei a cortar até o refrigerante também. Sim, já mudei. Até agora, recentemente, né, eu tive que mudar, tive um problema de saúde, eu tive que mudar drasticamente. Estou mudando, né? Porque foi essa semana que passou agora. Tive que mudar a alimentação. Exercício físico eu sempre pratiquei, né? Então tive que mudar a alimentação. Alguns hábitos aí que eu estava fazendo. Olha, hoje eu faço atividade física. Porque quando a idade vai chegando,
o corpo da gente vai mudando. Então, a atividade física tem me ajudado, porque a gente passa por muitos tormentos. Insônia, dor no corpo, a pressão aumenta, ganho de peso. Comida, o dia a dia, o modo de dormir, muitas coisas. Hoje eu tô com muito problema, então, sobre isso. Tá aí, gente. É complicado, né? Você abrir mão de alguma coisa que você já está acostumado, mas existe um momento decisivo. Como a última participante falou, agora eu estou cheia de problemas por conta dessas escolhas. Esse nosso programa de hoje é para alertar que nós podemos fazer melhores escolhas hoje, para colhermos uma saúde melhor amanhã. E aquele que está já colhendo o que plantou, né, com muito fast food, besteira, né, sedentarismo. Então vamos fazer uma escolha hoje, vamos mudar de hoje em diante. Vale a pena. Independente da idade, independente das condições que está hoje, independente da situação que está hoje, vale a pena.